e compartilhar aqui com vocês a tela. Estão vendo o slide aí? Entrou o slide? Está sim. Beleza. Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema relativamente importante, tentar desmistificar alguns mitos aí, né? Relacionados à hemostasia. É uma aula mais puxada, digamos assim, ainda dei uma enxugada nela em relação à aula que eu dei ano passado. Ano passado. Mas enfim, vai envolver um pouco de fisiologia, vai envolver um pouco de laboratório, mas para a gente entender bem aí o que fazer nessas situações relacionadas à hemostasia e também relacionadas à necessidade de estímulo à hematopoiese. Já para a gente começar, o que seria hematopoiese para vocês? Você já deve ter tido isso em isto, in situ, um monte de lugar, físio, mas o que seria hematopoiese? E aí, pessoal, tem alguém aí? Tem, professor. Eu não lembro não. Bom. Alguém sabe o que é Células do sangue, não é? Oi? Formação das células sanguíneas. Isso. Então, hematopoiese seria a formação, a origem das células sanguíneas, né? Especialmente quando a gente está relacionado à hemácia. Onde que é o principal local, então, de hematopoiese? A medula óssea vermelha. Medula óssea, boa. Beleza. Então, vamos lá. Para eu produzir hemácia, eu preciso ter então uma medula óssea íntegra, uma fábrica íntegra, mas eu preciso ter os ingredientes e preciso ter o patrão para fazer com que essa fábrica funcione, tá? Quem que é o patrão? Quem que dá ordem para a medula óssea funcionar para a produção de hemácia? Hipotálamo. Não. Não. Um hormônio relacionado à produção de hemácias, que estimula a produção de hemácias. Até o nome diz isso, né? A gente já falou. Não sei se a gente já falou. É o paratormônio? Não, paratormônio é um hormônio produzido pela paratireoide responsável pelo metabolismo de cálcio e fósforo. Então, ele aumenta as concentrações de cálcio e diminui as concentrações de fósforo no sangue. Vejam o nome, né? Se vocês falarem que hematopoiese seria a formação das células sanguíneas, qual é o hormônio que estimula a formação de células vermelhas, de células de hemácias? Eritropoetina? Eritropoetina, isso aí. Então, a eritropoetina, que é produzida onde? Qual é o órgão que produz eritropoetina? Um órgão em dupla. Dois caras importantíssimos. Acho que é um dos principais órgãos do nosso organismo, se não o principal. Não, o principal não. Pelo Rim. fígado. Então, os rins são os responsáveis pela produção de eritropoetina. Depois a gente vai discutir isso mais para frente. E quais as principais matérias-primas que a gente precisa para produzir hemácia? Então, eu preciso ter um chefe, eu preciso ter um patrão que vai chegar lá na fábrica e falar: ó, eu preciso produzir hemácia. E esse patrão, então, é a eritropoetina. A minha fábrica é a medula óssea. Então, eu preciso desses caras íntegros, preciso deles trabalhando para produzir hemácia. E matéria-prima, né? Se eu tenho uma fábrica, eu preciso de matéria-prima para produzir um produto. Quais são as principais matérias-primas para produzir hemácia?
que tem dentro da hemácia que vai ser importante aí para produzir uma hemácia de boa qualidade, enfim. Muita gente fala, eu já vi, bota prego no feijão por causa do Ferro. ferro. Então, tem anemias que são chamadas anemias ferroprivas, que ocorrem por deficiência de ferro, embora não seja o mais comum, né? E o que é muito comum é a gente ver colegas aí passando sulfato ferroso para todo mundo. E não é bem assim, é isso que eu quero tirar da cabeça de vocês hoje, tá? Vitamina B12, ácido fólico, dentre outros que a gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, eu preciso ter esse mecanismo muito ajeitado para que a gente tenha uma produção de hemácias adequada. E hemostasia, o que é hemostasia? Equilíbrio? Não, homeostase seria equilíbrio, né? Homeo é de equilíbrio, né? Então, a homeopatia trabalha com equilíbrio de energias, né? Então, hemostasia é outra coisa. Tudo que é estasia é parado, né? Fluxo. Hemo de sangue. Então, quando a gente fala de hemostasia, a gente está falando dos mecanismos que garantem um fluxo normal de sangue, evitando coágulos e evitando hemorragias, né? Que é o que a gente vai falar no final da aula, que é mais puxadinho assim, mas a gente vai tentar explicar da forma mais simples, embora já se saiba que hoje não é bem dessa forma que a hemostasia funciona, mas ainda muitos locais trabalham com esse modelo didático que a gente vai falar hoje. Beleza? Vamos lá, então. Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o sistema hematopoiético, né? Ou seja, o sistema responsável pela formação de células e também por retirar antígenos, enfim, né? O sistema hemolinfático. O sangue, que é o principal cara, né? O veículo de transporte de várias substâncias, onde estão presentes várias células. A medula óssea, produtora aí de células, né? Especialmente hemácias, leucócitos, plaquetas, e aí já podem botar um asterisco nas plaquetas, porque plaqueta é célula, sim ou não? Série branca. Plaqueta? É. Não. Plaqueta não é célula. Plaqueta é um fragmento celular, então ela não é célula porque ela não tem núcleo. Então, para uma célula ser considerada célula, ela precisa ter núcleo. Uma das primeiras coisas, né? Então, plaqueta não tem núcleo, então ela não é considerada célula propriamente dita. Ela é um fragmento celular do seu precursor. Então, ela tem um precursor gigante que vai perdendo pedacinhos. Esses pedacinhos são as plaquetas. Quem que é o precursor dessas células? Desculpa, quem que é o precursor dessas plaquetas? Vocês devem ter visto isso in situ, isto. Pensem no que eu falei, que é uma É célula. células T, não é? Não. É antes, então. Células T são tipos de linfócitos. Eu São tenho tipos de linfócitos linfócitos. T, linfócitos B. B, aí tem T helper, T citotóxico, enfim. Mas tem um precursor das plaquetas que o nome já diz, né? Que eu falei que é grande. Então, é uma célula grande, né? Exagerada. Então, qual é essa célula que dá origem às plaquetas? Medula óssea? Não, medula óssea é o local de produção. Dentro da medula óssea, eu tenho que ter esses precursores que vão me dizer que ela está trabalhando, né? Inclusive, quando a gente tiver um caso, isso aí vocês vão ver em laboratório, em clínica, né? Mas quando vocês tiverem um caso que o animal tem uma anemia, ou tem uma trombocitopenia, né, que é diminuição de plaqueta, ou tem uma leucopenia, né, diminuição de leucócitos persistente, que não resolve, o exame e a biópsia de medula óssea é fundamental para a gente ver o que está acontecendo.
que a gente vai ver se tem os precursores, então se essa célula está produzindo células jovens, se está em excesso, se não está, enfim. Mas isso aí não é para a aula de hoje. Mas voltando, quem são os precursores das plaquetas? Pensa no nome, bem exagerado, assim, que eu falei que é uma célula grande, que aí eu vou tirando fragmentos para formar plaquetas. Seria os megacariócitos? Isso, os megacariócitos. Então, os megacariócitos são os precursores das plaquetas, tá? Aí a gente tem os linfonodos, né, que são órgãos linfóides. Então, ali pronto, são batalhões, digamos assim, que quando passa algum antígeno, algum ser mal encarado, vão começar, o linfonodo aumenta, né, já que você vai ter uma hiperpopulação de células linfóides, de células de defesa, e ele aumenta. Então, toda vez que você palpa um linfonodo aumentado, seja um processo local, seja um processo sistêmico, indica provavelmente um processo inflamatório, um processo infeccioso ou um processo neoplásico, tá? Timo. Timo é um órgão também linfóide de animais ou de indivíduos jovens, né? A gente tem o timo até os 15, 17 anos, depois ele evolui, né? E o baço, o fígado e os rins são órgãos auxiliares. Como eu falei, os rins, por exemplo, produzindo eritropoetina, o baço e o fígado removendo hemácias, células velhas da circulação que já não estão com aquele formato ou com aquela eficiência tão grandes. Então, o baço e o fígado eles possuem o sistema mononuclear fagocítico, ou seja, eles fagocitam células velhas, eles tiram da circulação células velhas, beleza? Até aí tranquilo, pessoal? Uma outra coisa, beleza. Uma outra coisa importante, pessoal, para a gente diferenciar, e como eu disse, a aula hoje aqui, ela é bem... Meu Deus, peraí. O Dini está querendo deitar mesmo minhas pernas. Uma coisa importante aqui também é diferenciar. Qual a diferença de plasma e soro? Então, eu tenho dois tubinhos aqui, são dois tubos. E eu coloquei sangue dentro desses tubos, dos dois. Qual a diferença? É o mesmo paciente, só que esse cara eu falo que é plasma, esse cara eu falo que é soro. É o mesmo paciente, mesma quantidade de sangue, tudo igual. Alguém sabe a diferença entre plasma e soro? Vocês vão ver isso mais em laboratório, mas talvez tenham visto isso em físio. Soro é o sangue que vai coagular? Boa. Então, soro, pessoal, qual a diferença do plasma para o soro? Esse em amarelinho é a parte líquida, tá, do sangue, né? Lembrando que o sangue ele é composto pelas células, né? E ele é vermelho porque ele contém muita hemácia, né? Mas tem leucócito, tem plaqueta, enfim, né? E tem a parte líquida, que é 99% formada por água. Qual a diferença de plasma e soro, né? Plasma, pessoal, é a gente pegar, por exemplo, um tubinho de sangue e ele tem anticoagulante, né? Então, esse tubinho ele tem EDTA, tem heparina, tem algum anticoagulante que vai impedir a coagulação desse sangue. Quando eu centrifugo esse sangue, quando eu separo a parte de células, a parte de hemácias, tal, do líquido, aí eu tenho plasma. Então, aqui eu tenho a adição de um anticoagulante, né? Seja ele qual for. Por exemplo, quando eu faço um hemograma, né, quando eu colho no tubinho de tampa roxa, né, o tubo de EDTA, quando eu separo, se eu deixar aquele sangue muito tempo parado, vocês vão ver que ele vai, por si só, separar a parte vermelha do líquido. Mas se eu quiser acelerar isso, eu centrifugo, né? E aí eu separo a parte líquida do sangue.
Só que aí eu chamo de plasma porque eu utilizei anticoagulante. Depois a gente vai discutir essas diferenças. E o soro? O soro é aquele tubinho de tampa vermelha ou tampa amarela, que eu colhi o meu sangue e eu não tenho anticoagulante. Então, eu espero que ele coagule. E aí, quando eu centrifugo ele, ele vai... A parte líquida, então, foi obtida sem o uso de anticoagulante. O que isso altera, pessoal? Isso entra aqui importante para alguns exames que vocês não veem em laboratório, tá? Mas qual que é a diferença aí de eu ter uma parte líquida que foi obtida com anticoagulante ou sem anticoagulante? A resposta é até mais simples do que parece. Qual a diferença básica entre um e outro? O que um tem que o outro não tem? Já que um fez um negócio que o outro não fez. Ninguém? Ó, pessoal, pensem comigo. Se esse cara não usou anticoagulante, ele coagulou, o sangue coagulou. Então eu utilizei nesse cara aqui proteínas. Eu consumi proteínas de coagulação. Isso é importantíssimo que a gente discuta bem hoje, já que a gente vai falar de coagulação basicamente. Como eu falei para vocês, é uma aula mais puxadinha assim. Então aqui, pessoal, eu utilizei, já que esse sangue coagulou, proteínas de coagulação. Certo? Então eu não tenho mais essas proteínas de coagulação, basicamente. Já usei, o sangue já coagulou. Esse cara, como utilizou anticoagulante, vejam, anticoagulante, então ele não deixou o sangue coagular. Consequentemente, nessa parte líquida do soro, eu tenho essas proteínas de coagulação, porque eu não consumi, já que o sangue não coagulou, tá? Então, diferença básica, pessoal, de plasma e soro. Plasma é a parte líquida do sangue obtida após o uso de anticoagulante. Então, tubinho de hemograma, tubinho de fluoreto para fazer glicose, tubinho de heparina, tubinho de citrato. Isso aí vocês vão ver no laboratório as diferenças entre os tubos. Soro, parte líquida do sangue, obtida sem o uso de anticoagulante. Portanto, o sangue coagulou, já que não tinha anticoagulante. Então, eu consumi proteínas de coagulação. Quando eu doso proteína plasmática e proteína sérica, proteína do soro, qual das duas tem que dar maior? Se uma eu usei proteína de coagulação, então não tenho mais, e a outra eu não usei porque não deixei coagular. Em qual dos dois, se eu doso a quantidade de proteínas, em qual dos dois tem que ser maior? Em qualquer caso, do plasma, né? Então aqui, pessoal, a proteína plasmática sempre vai ser maior que a proteína sérica. Tem que ser, senão é erro de laboratório. Por quê? Em um, o sangue coagulou. Então, eu usei proteínas plasmáticas, quando eu vou dosar do meu soro, não tem mais. Em outras, o meu plasma não coagulou, o meu sangue não coagulou, não usei proteínas de coagulação, então eu vou ter mais proteína nessa parte líquida. Professor, no plasma que você tira aquelas proteínas totais? Isso. Então, assim, cara, a gente, quando faz lá o hemograma, vem uma informação lá no hemograma, se vocês pegarem a requisição, vocês vão ver, proteína plasmática total, né? Então, por que total? Porque você não utilizou proteínas na coagulação, então você tem todas as proteínas, né? Então, daquela parte líquida que você obteve do plasma, né, você tem toda a proteína. E tem, na requisição de bioquímico, se vocês olharem, tem lá proteína total, né? Que seria a proteína sérica. Então, é a proteína plasmática menos o que eu usei para coagulação. Então, sempre a proteína sérica, a proteína do soro, ela vai ser menor do que a proteína plasmática. Beleza? E a gente tem as células, né? Os carinhas mesmo, que são as hemácias, que
são a grande maioria, né? Por isso que o sangue ele é vermelho. E os leucócitos e plaquetas, que quando a gente não tem, eu acho que tinta branca, tem. Quando a gente centrifuga, vocês vão ver que forma uma capinha branca, né? Que a gente chama de capa leucocitária. Que isso aqui, quando a gente centrifuga e forma essa capinha branca, parece uma gordurinha branca em cima da camada de hemácias, é leucócito. Leucócito junto com plaqueta. Beleza? Entendido, pessoal, a diferença de plasma e soro? Isso vai ser importantíssimo para vocês em laboratório, clínica, né? Alguns exames a gente só consegue fazer com plasma, outros exames a gente consegue fazer com soro, outros a gente faz dos dois, beleza? Bom, então, pessoal, só falando um pouco de laboratório, que vocês vão ter isso no terceiro ano, mas o que a gente avalia no hemograma? Contagem de hemácias, contagem de leucócitos, contagem de plaquetas, volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio seria o tamanho médio das hemácias. Depois a gente vai falar a importância disso, tá? Então, esse VCM que vocês veem lá no hemograma, depois quem tiver curiosidade, pega um hemograma para ver. Ele é o tamanho médio das hemácias. Isso vai ser importante para caracterizar uma anemia. A gente vai falar disso daqui a pouco. Isso vai ser importante para a gente falar. Já fiz tudo, já só precisa fazer o colírio. Aí em cima. Isso vai ser importante para a gente caracterizar as hemácias e, de acordo com a caracterização das hemácias, ter uma base da causa de base. Depois vocês vão entender isso. CHCM, que é a concentração de hemoglobina média, então é a coloração das hemácias, a coloração média. Hemoglobina corpuscular média que a gente não usa muito, né? Então, a gente vai observar muito, pessoal, o VCM e o CHCM para classificar as anemias. Só um detalhe, o que é uma anemia? A quantidade a menos de células vermelhas no corpo. Isso. A concentração abaixo. Isso. Então, pessoal, se a gente pegar o nome anemia, tudo que é hemia, pessoal, é sangue, tá? Então, a anemia, como o Igor falou, seria a ausência de sangue. Lógico que o sujeito Rodolfo, não vai estar com... Hã? Rodolfo. Oh, desculpa, é que apareceu o Izinho aqui. Acho que... Enfim. Desculpa, cara, o Rodolfo. O Rodolfo falou de ter menos sangue, né? Tudo que é an é ausência, hemia é sangue. Então não tem como o sujeito ter zero hemácias, ter zero sangue, né? Mas então uma anemia seria uma diminuição das hemácias, tá? E essa anemia, pessoal, ela é classificada em alguns parâmetros, mas depois a gente vai falar isso daqui a pouquinho, que isso vai ser importante para a gente decidir como que a gente vai tratar essa anemia, tá? Vou citar um exemplo para vocês. Vamos supor, onde vocês falaram mesmo que a eritropoetina era produzida, aquele hormônio que vai estimular a medula óssea a produzir hemácia? No rim. Nos rins, né? Então, vamos supor que esse paciente tenha uma doença renal crônica severa, que ele parou de produzir eritropoetina. Adianta eu dar ferro para ele? Adianta eu entrar com sulfato ferroso num paciente que, em tese, não está tendo estímulo para produzir hemácia? Não. Não. O que está faltando nesse paciente seria o estímulo, seria a eritropoetina. Então, o que eu preciso dar para esse paciente para ele melhorar? Eritropoetina, né? Então, é importante, pessoal, que a gente saiba classificar e diagnosticar e diferenciar essas anemias e da onde vem, das causas de base possíveis, para que a gente entre com o tratamento correto, né? Um paciente com uma anemia ferropriva, né, ou seja, uma anemia por deficiência de ferro, não adianta eu fazer eritropoetina nele, porque não está faltando eritropoetina, está faltando ferro, tá? Num paciente, sei lá, com uma medula óssea que parou, numa erliquiose crônica, que a medula para, ela entra em aplasia, ou seja, ela não forma mais células. Não adianta eu dar eritropoetina, meu problema é minha fábrica faliu,
não tem mais funcionário na fábrica. Então, não adianta eu, chefe, lá falar para alguém, porque não tem quem produza, né? Eu posso ter todo o ferro do mundo. Se eu não tiver a fábrica para produzir, vai ter anemia do mesmo jeito, né? E aí, nesses casos, fica meio complicado a gente tratar. Se eu tenho uma aplasia de medula, por exemplo, aí eu vou ter que ficar fazendo transfusão sanguínea, vou ter que fornecer células exógenas para esse animal. Mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Então, pessoal, é fundamental que a gente saiba classificar e diferenciar essas anemias, beleza? Além disso, tem as proteínas plasmáticas, como a gente falou no hemograma, e o hematócrito. O que seria o hematócrito? Que é importante, é um dos parâmetros que a gente utiliza para dizer se o animal está com anemia ou não. São 3, na verdade, que tem que estar baixos numa anemia. O número de hemácias, a quantidade de hemoglobina e o hematócrito. O que quer dizer o hematócrito? É o percentual de células vermelhas. Isso. Então, pessoal, se eu pegar um tubinho de novo aqui, colocar sangue nele, e aí eu centrifuguei esse sangue, né? Eu separei a parte... Desculpa. Eu separei a parte vermelha da parte branca e eu notei que eu tenho isso aqui de hemácia e tenho isso aqui de plasma, ou de soro, que seja, mas de plasma, vai. Vocês concordam que está mais ou menos meio a meio? Que tem metade de plasma e metade de sangue, de hemácia? Sim. Né? Tá, lógico, eu não sou o desenhista de PowerPoint, mas tá basicamente meio a meio, se a gente olhar, né? Tem um pouquinho mais de plasma, nós vamos supor que tem meio a meio. Então, pessoal, o meu hematócrito aqui seria 50%. Por quê? Como a Tainan falou, o hematócrito seria a porcentagem de hemácias comparados ao sangue total, né? Então, se eu tenho 50, eu tenho metade do meu sangue formado por hemácias, então o meu hematócrito é 50%. Então, hematócrito é a porcentagem de células vermelhas, porcentagem de hemácias com relação ao sangue total. Um outro exemplo, coletei lá o sangue do bicho, ele está meio anêmico, né? E aí eu tinha isso aqui. Tinha isso de hemácia e isso de soro, de plasma. Quanto tem mais ou menos aí com relação à porcentagem? Sei lá, uns 20%, né? Um quarto. Oi? Uns 20 e 25. Então. Uns 20, vamos botar uns 20%, então, de hemácias da minha coluna de células vermelhas com relação ao sangue total. Então, o hematócrito desse bicho seria em torno de 20%. Né? Tem modos de fazer isso, tem tabelinhas que você bota lá o capilar, mas vocês vão ver no laboratório. Eu quero só que vocês entendam o que é o hematócrito, como que a gente vê, entende o que seria o hematócrito, que vai ser um parâmetro importante para a gente determinar se o animal está anêmico ou não. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, como que a gente avalia laboratorialmente para que a gente possa tratar essas anemias? Primeira coisa importante, caracterizar as anemias. Como eu falei para vocês, pessoal, lá há 2 slides atrás, tem 2 parâmetros importantíssimos para que a gente caracterize nossas anemias, que é o VCM e o CHCM. Certo? Então, a gente tem esses 2 parâmetros que vão ser importantíssimos para a gente caracterizar essa anemia. O VCM e o CHCM que a gente olha lá no hemograma, tá? Então, vamos lá. Com relação ao VCM, pessoal, então eu tenho aqui minhas anemias. Então, eu tenho, óbvio, valores de referência sobre esse VCM, sobre esse CHCM. Então, eu tenho 3 possibilidades.
Se eu tiver uma anemia, né? Se eu tiver uma anemia, eu vou até... Deixa eu sair rapidinho, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu pegar um caso que eu atendi no sábado. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem. Ó, pessoal, então esse é o hemograma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí, então, esse hemograma? Sim. Sim. Então, ó, isso é um hemograma, né? Na verdade, aqui do laboratório que eu tenho parceria aqui em Bauru. Então, vocês estão vendo esse hematimetria, que na verdade, então, é a medida, é a contagem das células vermelhas, é a parte vermelha do meu sangue, meu eritrograma. Vejam o número de hemácias, 3,9 milhões por microlitro de sangue. Então, em cada microlitro de sangue, eu tenho 3,9 milhões de hemácias. É muita coisa. Mas vejam o valor de referência, é de 5,5 a 8,5. Então, esse bicho tem anemia, tá normal, aliás, pelo número de hemácias, né? A gente tem que ver o resto. Mas pelo número de hemácias, está mais baixo que o normal, normal ou acima do normal? Tá baixo. Tá baixo, né? Tá baixo. Hemoglobina, 8,1, normal de 12 a 18. Tá baixo, normal ou alto? Baixo. Baixo também. Hematócrito, 37 a 55 normal, tem 26%. Tá baixo, tá alto, tá normal? Baixo. Então, beleza. Então, pessoal, esse animal tem uma anemia. E aí, vocês estão vendo aí embaixo VCM, CHCM? O VCM, como eu falei para vocês, volume corpuscular médio, né? Então, ele está 66,6. O normal é de 60 a 77. Então, o VCM está normal, baixo ou acima do normal? Baixo também. Não. Ó, se o normal é de 60,70 a 77, ele está com 66,6, então ele está normal. O VCM está normal. E o CHCM está 31,1, o normal é de 30 a 66, então também o CHCM está normal. Beleza? Então vamos lá. Com base nesse hemograma aí, que vocês mesmos me falaram, que eu tenho uma anemia, já que eu tenho uma diminuição das hemácias, eu tenho uma diminuição da hemoglobina, eu tenho uma diminuição do hematócrito, e VCM e CHCM estão normais. Ou seja, de forma geral, minhas células estão de tamanho normal e estão de coloração normal. Vamos lá, voltar aqui para a aula para que a gente possa escrever aqui. Então, pessoal, ó, quando o VCM, desculpa, pode estar alto, pode estar normal ou pode estar baixo. E o CHCM, alto não existe. O CHCM, como eu falei para vocês, seria a coloração média das hemácias. Então, o CHCM, ele não tem aumentado, não tem como a hemácia estar mais corada do que o normal. Então, ele pode estar normal ou pode estar baixo. Toda vez, pessoal, toda vez que uma anemia tiver aumento do VCM, ou seja, minha hemácia está maior, em média, minhas hemácias estão maior do que o normal, a gente fala que essa anemia é uma anemia macrocítica. Macro, grande. Cítica, célula. Então, a gente tem uma anemia com hemácias de células grandes, em média, né? Quando a gente tem uma anemia com VCM normal, a gente tem uma anemia que a gente chama de anemia
normocítica. Tamanho de células normal. Quando a gente tem uma anemia com VCM diminuído, a gente tem uma anemia que a gente chama de anemia microcítica. Tamanho de células diminuto, menor do que o normal. Certo? Então, a gente classifica as anemias de acordo com o tamanho médio das células em macrocítica, quando o VCM está normal, normocítica, quando o VCM está macrocítica, quando o VCM está aumentado, normocítica, quando o VCM está normal, e microcítica, quando o VCM está baixo. Nesse caso aí que eu mostrei para vocês, seria o quê? Uma anemia o quê? Macro, normo ou microcítica? Normocítica? Normocítica, né? Então, eu tenho uma anemia com tamanho de células normais, né? E, da mesma forma, pessoal, quando eu também observo o CHCM. Então, quando o CHCM está normal, eu tenho uma anemia normocrômica. Quando eu tenho um CHCM diminuído, a gente tem uma anemia hipocrômica. Cromo vem de figura, foto, cor, tá? Então, quando a gente fala que a anemia é normocrômica, quer dizer que as hemácias estão de tamanho... Desculpa, normocrômica de coloração normal. Quando a gente fala de CHCM diminuído, a gente fala que as hemácias estão de coloração diminuída, tá? Então, nesse caso que eu mostrei para vocês, seria uma anemia normocítica, normo ou hipocrômica? O CHCM dela estava normal, então é uma anemia normocítica, normocrômica. Beleza? Ah, mas por que é importante saber isso? Eu vou falar bem por cima, pessoal, porque isso aqui é laboratório, basicamente. Mas a gente já fala agora, que quando chegar no laboratório no ano que vem, vocês já tiveram isso, pelo menos. Pessoal, pensem comigo. Vocês devem ter visto isso em físio, in situ, em êmbrio, em isto, sei lá. Mas o que torna uma hemácia madura? O que faz com que a hemácia seja produzida e se torne madura? O que tem que acontecer com a célula, né? Ela tem que sofrer maturação. Para sofrer maturação, pessoal, essa hemácia, que era gigante, ela vai sendo clivada, né? Ela vai sofrendo clivagem e aí ela vai diminuindo de tamanho, né? Então, é um exemplo que eu sempre falo em aula da Guerra do Paraguai, né? Quando você começa, que nem quando o Brasil guerreou contra o Paraguai, o Brasil, Argentina e Uruguai, na verdade, isso tem relatos na história, tem relatos na literatura de que no final, quando o Brasil já tinha dizimado a população de homens do Paraguai, né, só tinha sobrado basicamente mulher, idoso e criança, os soldados brasileiros eles se deparavam com seres vindo com madeira na mão, com umas roupas muito largas, e quando chegavam perto viram que era criança. O Paraguai já não tinha mais exército, então eles começaram a mandar criança para guerrear contra os soldados brasileiros. E aí o que os soldados brasileiros fizeram? Muito piedosamente matavam as crianças também. Tá? E aí acabamos com o Paraguai, que até então tinha um futuro promissor, mas, enfim, não vem ao caso agora. Mas, pessoal, quando você não tem mais, o teu exército está sendo muito consumido, então você tem uma anemia que está acontecendo rapidamente, exemplos, hemólise, hemorragias, né? O teu organismo começa a falar, vou começar a mandar a criança para a guerra, né? Eu vou mandar qualquer coisa que achar. Então não dá tempo de amadurecer, de maturar as hemácias. Como eu disse, uma hemácia, para ela ser maturada, ela tem que sofrer clivagem, ela tem que ser diminuída, né? Ficar menor. E tem que colocar ferro dentro dela, principalmente, para que dê a cor, para que tenha hemoglobina, para que ela consiga carregar oxigênio, né?
Então, hemácias jovens, pessoal, são hemácias maiores, que não deu tempo de clivá-las, não deu tempo de transformá-las em maduras, e hemácias com pouca coloração. Então, que não deu tempo de recheá-las, digamos assim, com ferro e com as outras matérias-primas. Então, essas anemias, pessoal, que o organismo está tentando recuperar muito, elas geralmente são macrocíticas hipocrômicas, ou seja, anemias com hemácias grandes, em média, e com pouca coloração. Por quê? Porque eu estou mandando criança para a guerra, né? Eu estou perdendo hemácia muito rapidamente e, consequentemente, eu estou repondo com hemácia muito jovem, que não teve tempo de maturar. Então, geralmente, pessoal, nas anemias que a gente chama de regenerativas, tem várias formas de a gente ver regeneração, mas eu vou deixar para o laboratório, né? Mas nas anemias bem regenerativas, ou seja, que meu organismo está tentando, que o problema não é minha fábrica, minha medula óssea está íntegra, eu tenho matéria-prima, eu tenho tudo, só que eu estou destruindo hemácia muito rapidamente, eu estou perdendo hemácia muito rapidamente. Então, como eu falei, em quadros de hemorragias um pouco mais crônicas, em quadros de hemólise, né? Babésia causa muito isso, anemia hemolítica imunomediada, mas enfim, a gente vê isso em clínica. Eu tenho geralmente uma anemia macrocítica hipocrômica, porque eu estou mandando hemácia jovem, sem tempo de maturar, grande e com pouca coloração dentro. Nesse caso aqui, pessoal, seria uma anemia normocítica normocrômica, nesse que eu mostrei para vocês o hemograma da Flor, uma shih tzu de 6 anos. Então, nesses casos de anemias normocíticas normocrômicas, elas têm uma característica mais de anemias crônicas, de processos crônicos. Qualquer inflamação crônica, pessoal, leva à anemia, né? Por quê? Isso é fisiologia e patologia. Todo processo infeccioso, a maioria das bactérias, dos micro-organismos, vai lançar mão, vai utilizar ferro para o seu metabolismo, né? Então, o nosso organismo, ele começa a consumir, a esconder ferritina, lactoferrina, para que essas bactérias não tenham acesso a essa matéria-prima. Só que isso leva a uma anemia normocítica normocrômica, né? Eu diminuo a produção de hemácias porque eu diminuo a disponibilidade de lactoferrina, de transferrina, de ferro, né? Então, guardem isso, pessoal. Nesse caso da Flor, é um paciente que há 1 mês, mais ou menos, parou de comer e parou de andar, está com muita dor na coluna. O colega entrou com doxiciclina, pensando em erliquiose. Eu não acho que seja, né? Ela continua com anemia, a anemia só está piorando. E aí vem a importância da aula de você saber a causa de base. E tem essa anemia normocítica normocrômica que só está piorando. A gente está suspeitando de uma discoespondilite. Foi encaminhado como endócrino, mas eu acho que não é endócrino, tá? Mas, enfim, depois eu conto para vocês, porque eu devo fazer mais exames nessa semana. Tá? Professor, você não que negócio de cachorro comer samambaia, que dá anemia também? Ah, mas é difícil, cara, a gente ter a ingestão de samambaia, isso em grandes animais principalmente, causa uma hematura importante, né? Causa uma hemólise importante. Mas aí a gente teria plasma ictérico, ou plasma hemolizado, aí vem umas outras características que a gente não vai discutir agora, porque é aula de farmaco, enfim, né? A gente já está até avançando demais na parte laboratorial. Mas, como eu falei, nesse caso, que já é uma anemia já um pouco mais crônica, tem 1 mês de evolução, essa anemia vem piorando devagar, mas está piorando, né? O colega também, além da doxiciclina, entrou com sulfato ferroso, o que também para mim não é muito apropriado. Toda vez que a gente entra com a doxiciclina ou com qualquer tetraciclina, se vocês lembrarem das aulas de antibióticos, ela quela cálcio, ela quela minerais. Então, a doxiciclina se liga a ferro, cálcio, alumínio, enfim, a vários minerais, e aí nem a doxiciclina e nem os minerais são absorvidos. Então, você entrar junto com sulfato ferroso e doxiciclina, você está diminuindo a absorção de ambos, né? Então, para mim, é um erro também. Mas, enfim, né? Isso aí tudo na urina, né? Oi?
quando se faz tratamento do ferro mais a doxiciclina, quando os dois se ligam, eles vão ser os dois excretados na urina? Nas fezes, na verdade, fezes. porque aí você não tem absorção, né? Você não consegue absorver eles porque eles Não se chega nem a quelam. passar no rim. Não. Não chega nem a ser absorvido. Então, você diminui a absorção, não que é zerada, né? Você diminui muito a absorção. Então, toda vez, pessoal, que vocês pegarem essas anemias normocíticas, normocrômicas, pensem em falta de estímulo, em alguma coisa crônica. Um doente renal crônico tem uma anemia normocítica normocrômica, geralmente. Por quê? Porque não está produzindo eritropoetina. Nesse caso, nesse paciente aqui que eu mostrei para vocês, ele não tem doença renal crônica, tá? Então, adianta eu fazer eritropoetina nele? É isso que eu quero que vocês entendam dessa parte da aula. É importante a gente descobrir a causa de base para que a gente possa descobrir um possível diagnóstico e tratar adequadamente. Nesse cachorro que tem uma anemia normocítica normocrômica, eu não tenho a suspeita de uma doença renal crônica, de um rim que está tão ferrado que não produz mais eritropoetina. Então não adianta, o problema não é o estímulo à medula óssea, o problema está sendo alguma outra coisa, ou está consumindo muito ferro, enfim, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam dessa aula, né? É importante saber classificar e saber depois chegar em possíveis diagnósticos de acordo com essas anemias para que a gente possa tratar adequadamente. Não vai adiantar fazer eritropoetina num bicho que está com essa anemia normocítica normocrômica por uma causa que não é deficiência de eritropoetina, né? Não adianta eu entrar com ferro no animal que está hemolizando, no animal que está com uma anemia hemolítica imunomediada. O problema não é deficiência de ferro, o problema está sendo o consumo excessivo, distribuição excessiva de hemácia, né? Numa babésia, uma babesiose, né, uma doença parasitária, a babésia entra na célula e faz hemólise, ela rompe a membrana da hemácia. Então não está faltando ferro. Só que daí a doxiciclina já tinha quebrado isso aí, ela continuou, né? Como assim? Que nem você falou da babésia. Uhum. A babésia e a Ehrlichia, assim, as tetraciclinas que usam no tratamento. Na verdade, não. A babésia, ela não responde a tetraciclinas, é a Ehrlichia. A babésia, ela responde ao imidocarb, que é o imizol, ou ao ganazeg, enfim. A doxiciclina, cara, eu até falei isso na aula de clínica na semana passada, retrasada, na semana passada também. Tem alguns antibióticos, cara, que ele tem uma ação anti-inflamatória. Exemplo, as tetraciclinas e os macrolídeos. Por que tem a discussão de a azitromicina no tratamento da Covid? Não está errado, né? Só que a azitromicina é um antibiótico, então ela não tem ação direta sobre o vírus. Só que a azitromicina, por ser um macrolídeo, ela tem ação anti-inflamatória. Então, qualquer inflamação que você tenha vai melhorar, né? Isso vai entrar aqui no final da nossa aula, se der tempo, né, ainda de falar hoje, sobre hemostasia. Muita gente pega um animal com baixa plaqueta, com plaqueta baixa, Ehrlichia, nem avalia o resto do animal, se tem febre, olhou se tem... anemia e plaqueta baixa, bate com Ehrlichia. Exato, exatamente. E nem sempre embora a gente esteja numa região endêmica, tem muita ehrlichiose aqui, Botucatu, Garça, Bauru, tem outras doenças que causam trombocitopenia, que causam diminuição de plaqueta. Então, só que aí o que o cara faz? O cara entra com a doxiciclina, o bicho melhora, sem nenhum teste laboratorial confirmatório, sem PCR, sem sorologia, enfim. E aí o bicho melhora, só que aí passa os 28 dias que você trata com doxiciclina e o bicho volta a piorar. Você tira a doxiciclina, dá uns 10, 15 dias, o bicho volta a piorar. E aí você olha o hemograma dele, plaqueta baixa ainda. Aqui que o colega fala, não, é que a Ehrlichia continua no organismo. Isso não existe, pessoal. A Ehrlichia não tem nenhuma comprovação que continue no organismo, que seja tipo anaplasma em bovino, que você tem que controlar a carga parasitária. Isso não existe. Tem fases da Ehrlichia, né, que vocês vão ver infecciosas, a gente discute bastante em clínica, mas tem as fases agudas, subclínica, crônica, que não vem ao caso agora. Mas por que o bicho melhorou mesmo não sendo muitas vezes Ehrlichia? Pela ação anti-inflamatória das tetraciclinas, pela ação anti-inflamatória da doxiciclina.
Então, nesse animal mesmo aqui que eu mostrei para vocês o hemograma, o colega entrou com doxiciclina. E aí a proprietária falou, no começo até deu uma melhoradinha, mas depois voltou a piorar. Por quê? Você entrou com a doxiciclina, teve um efeito anti-inflamatório, né? Ela melhora, diminui a dor, ela tem bastante dor em região de coluna tóraco-lombar, tanto é que nós solicitamos um raio-x, né, em conjunto com o clínico. Então, assim, a gente vai... Cuidado com essa questão de plaqueta baixa e tudo achar que é Ehrlichia. Aí você entra com doxi melhor, tá vendo? É Ehrlichia. Nem sempre, tá? Se a gente entrar com doxiciclina com alguém com Covid, provavelmente ela vai ter uma melhora inicial, porque ela tem um efeito anti-inflamatório, né? Lembrem-se que a Covid, ela causa uma tempestade inflamatória. Você tem uma liberação gigantesca de substâncias inflamatórias. Isso é o grande problema da Covid. E por isso que acomete o quê? Pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, principalmente, que são todas características inflamatórias. Então, você já tem um processo inflamatório crônico ali e você vem com a Covid, que aumenta ainda mais esse processo inflamatório. Aí você leva a formação de coágulos, uma série de coisas, né? Então, por que falam tanto da cloroquina? Porque a cloroquina é um imunomodulador, é um anti-inflamatório. Por que falam tanto da azitromicina? Porque ela é um antibiótico, mas com ação anti-inflamatória, com ação imunomoduladora. Se vocês pegarem os últimos trabalhos, o pessoal tem usado muito nas internações dexametasona, né? Porque é um corticoide, é um anti-inflamatório. Então, na verdade, ninguém está tratando o vírus, né? É tal da ivermectina. Balela, não tem ação em vivo, pelo menos ainda não comprovada. Estão dando uma bomba de anti-inflamatório, então, para manutenção. Exato, você está fornecendo subsídios para o teu organismo diminuir o processo inflamatório, que é o grande... Por que tem pessoas que... Eu conheço pessoas que tiveram Covid que não tiveram nada, que descobriram porque foram fazer exames de rotina na empresa e viram que deram positivo e não tiveram nada. E tem pessoas que, quase morrem ou morrem, né? Tem aquele jornalista, o Rodrigo Rodrigues, que era da Sport TV, o cara com 45 anos, teve Covid, 16 dias depois fez uma trombose cerebral e morreu, né? Mas era obeso, enfim. Então, o grande problema da Covid é essa tempestade inflamatória, que quando encontra outras causas inflamatórias, como obesidade, diabetes, doença renal crônica, etc., etc., vai piorar o quadro, né? Então, mas voltemos à aula, que eu gosto de falar bastante de sistemas atuais. Então, pessoal, outra coisa importante que pode ajudar a gente, mas que não é tão comum, além de caracterizar as anemias, que aí a gente vai falar disso mais lá no terceiro ano, dosar ferro, ferritina, vitamina B12, ácido fólico, que são matérias-primas, como eu falei, para a gente fazer hemácia. E analisar o esfregaço da medula óssea, né? Fazer a biópsia de medula para saber, tá cheio de célula jovem, mas o bicho tá anêmico? Opa, então tem algum problema. Se minha medula tá produzindo, tem um monte de criança ali pronta para virar hemácia e no meu sangue tem anemia, uma anemia severa, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está destruindo esses caras, né, que não estão nem se tornando hemácia, ou que está se tornando hemácia e já está morrendo, né? Então, a biópsia de medula, embora não seja muito utilizada, ainda mais na nossa região, o pessoal tem muito medo, porque é um exame invasivo, não sei o quê. Não é todo mundo que avalia a medula óssea. É importante para a gente saber se a medula óssea está apta ou não a produzir essas células. Sejam hemácias, a gente está falando de hemácia agora aqui, mas plaqueta, leucócito também. Beleza? Professor, um fígado com função diminuída, ele chega a dar alguma anemia também? Com certeza, né? O fígado ele é importantíssimo para o metabolismo do ferro. Então, a gente pode ter anemias normocíticas normocrômicas ou normocíticas hipocrômicas, geralmente, quando a gente tem problemas hepáticos crônicos, né? Eu, por exemplo, sou um hepatopata. Eu tenho tudo, né? Mas eu tenho acúmulo de gordura no fígado. Meu fígado tem lesão, mas ele funciona bem, normal, né? Eu não estou ictérico. Isso é importantíssimo, vocês vão ver em laboratório, diferenciar um paciente com lesão hepática de um paciente insuficiente hepático, que perdeu a função. Nos pacientes já com uma hepatopatia crônica severa,
aí você começa a ter anemia por conta de problema hepático, com certeza, por conta do metabolismo do ferro. Beleza? Mas vamos seguir que já estamos passando do tempo. Então vamos lá, pessoal, para eritropoiese. O que é eritropoiese? Formação de hemácias, de células vermelhas, né? Importantíssima a ação da eritropoietina, é um hormônio, como vocês falaram, produzido nos rins. As hemácias em mamíferos, elas duram de 50 a 150 dias. Por isso, pessoal, nesses processos crônicos, geralmente a anemia vai piorando bem lentamente. Por quê? Está faltando eritropoietina. Eu tenho um paciente doente renal crônico, zoadaço, mas está com uma anemia assim. Num dia estava com hematócrito 33, passou 2 dias estava 31. Então cai bem vagarosamente. Por quê? Pelo tempo médio da vida das hemácias. A hemácia dura, em média, num cão, num gato, 105 a 115 dias. Então, aquela hemácia que você produziu há 3 meses atrás, ela ainda vai estar atuante, vai estar na circulação. Então, você parar de produzir hemácias, ou por deficiência de eritropoietina, ou porque tua medula óssea está em aplasia, vai demorar uns 3 meses para começar a ter uma anemia importante. Não, 2 meses, né? Por quê? Porque as hemácias vão sendo fagocitadas depois de 105, 115 dias, e aí não tem reposição, né? Diferentemente de anemias, como eu falei, altamente regenerativas, em hemorragias crônicas, em anemias hemolíticas, né, imunomediadas ou não, em hemólises, né? Eu estou destruindo muita hemácia, então minha medula vai receber estímulo para produzir aquilo rapidamente, tá? Função básica das hemácias, transporte de oxigênio. E o que estimula a produção de hemácias? Hipóxia. Então, muito tempo de hipóxia, lembrando, o que é hipóxia? Oxigênio, pouco oxigênio no sangue, né? Então, hipóxia, quadros que causam oxigenação baixa, né? E anemias crônicas, porque justamente as anemias crônicas, você vai ter uma diminuição do fornecimento de oxigênio para os tecidos, e isso também é um estímulo para a produção de eritropoietina, tá? Só que, por exemplo, você pega um paciente renal crônico, ele não produz mais eritropoietina adequadamente, aí você tem que fornecer eritropoietina injetável, enfim, tá? A eritropoietina sintetizada por células corticais renais. Hoje já se sabe que também a eritropoietina tem uma discretíssima produção cerebral e hepática, mas basicamente é o rim quem produz, e por isso que um paciente doente renal crônico, quanto mais severa essa doença renal crônica, menor a produção de hemácias, né? A hipóxia, como a gente falou, é o principal fator que estimula a produção de eritropoietina, né? E tem algumas substâncias que aumentam ou diminuem essa produção, tá? Aumenta a produção de eritropoietina. Tem várias substâncias, vários hormônios, que a gente não vai entrar no mérito, não vai esmiuçar, senão a gente não termina, não sai daqui hoje, né? Mas quais são as principais substâncias que estimulam a produção de eritropoietina? Agonistas beta-2 adrenérgicos, ou seja, drogas que estimulam uma parte do simpático, mas isso se torna um pouco óbvio, né? Porque se você estimula o simpático é porque você está tendo uma demanda maior por oxigênio, por energia, para ter uma reação de luta ou fuga. Então, você vai estimular, você vai precisar de mais oxigênio, então você vai produzir mais eritropoietina para produzir mais hemácias, consequentemente produzir mais, fornecer mais oxigênio. Radicais livres são substâncias produzidas durante processos inflamatórios, né? Então, eles dão inicialmente uma estimulada na eritropoietina, mas o grande problema nos processos inflamatórios é a diminuição do ferro, da ferritina. Prostanoides, também importantes em reações inflamatórias. Vasopressina, que é o ADH, hormônio antidiurético, também estimula a produção de eritropoietina. Serotonina, estimula a produção de eritropoietina. A serotonina também é um hormônio relacionado muito a situações de exercício, prazer, né? Então, por isso que ela também estimula a produção de eritropoietina. Prolactina, GH, hormônio de crescimento,
e tiroxina, o famoso T4, né, hormônio tireoidiano que dita o metabolismo, né? Então, quanto mais alta a tiroxina, maior o metabolismo, maior a necessidade por oxigênio. Beleza? E quem diminui a eritropoetina? Anti-inflamatórios, estrógenos. Cuidado, pessoal, com tumores de ovário, de testículo, que podem causar anemia porque pela produção de estrógenos. Agentes alquilantes é um grupo de medicamentos que a gente usa muito pouco, mas só para saber que existe. Beta-2 bloqueadores, né? Bloqueadores beta-2 adrenérgicos, pelo motivo contrário da estimulação do simpático, né? Da maior demanda por oxigênio. E bloqueadores dos canais de cálcio, né? Os bloqueadores dos canais de cálcio, o cálcio ele também tem uma função importante na produção de hemácias, né? Então, quando a gente bloqueia os canais de cálcio, você diminui também a síntese de hemácias. Eu mesmo sempre tenho hematócrito, como eu tomo para pressão há muito tempo, bloqueador dos canais de cálcio, tenho um hematócrito sempre no limite inferior, 41, 40, né? O normal é de 37 a 52. Então, sempre eu dou o sangue com frequência, mas sempre eu estou com esse hematócrito meio no borderline inferior. Beleza? E outros componentes que ajudam na formação da hemácia. O ferro, né? Fundamental aí para a produção de hemoglobina, auxilia na produção de proteínas envolvidas para energia, transporte de oxigênio, respiração de mitocôndrias, então metabolismo aeróbico, ácido fólico, importantíssimas para a formação de RNA e DNA dessas hemácias, vitamina B12 para a maturação do núcleo de divisão celular. E aí tem os cofatores. O que é um cofator? É uma substância que promove uma determinada reação, que acelera uma determinada reação, né? Vitamina C, B1, quase todas as vitaminas do complexo B, vitamina E, cobre, cobalto, ácido pantotênico, biotina, tudo isso, pessoal, todos esses caras que estão aqui nesse slide são fundamentais para a formação das hemácias. Então, a falta de um deles pode causar uma anemia, pode causar uma deficiência na produção de hemácias. Beleza? Dúvidas, pessoal, sobre essa parte de eritropoese? Eu vi que só a Tainá e o Rodolfo participaram, né? Enfim, mas dúvidas sobre essa parte? Que como eu falei? Não, senhor, só não tenho nada a declarar. Por que não tem nada a declarar? Não tenho muita coisa a falar sobre isso. Mas eu estou ouvindo. Então tá bom. Bom, essa parte, como eu falei, pessoal, ela é bem importante na clínica. A gente pega muito paciente com anemia, né? E aí é importantíssimo a gente, de fato, classificar, caracterizar essas anemias, né? Então, eu dei uma puxada maior aqui, mesmo sendo fármaco, né? E na verdade, o que a gente vai utilizar para tratar essas anemias? Ferro, quando for uma anemia por deficiência de ferro, né? Eritropoetina, quando for uma anemia por deficiência de eritropoetina. Enfim. As regenerativas, para tratar com ferro? Geralmente, Rodolfo, a gente vai tratar com ferro. Suíno tem muito, né? Anemia ferropriva, né? Isso, aí o ferro é importantíssimo. Nesses processos inflamatórios crônicos, que a gente tem o consumo de ferritina, lactoferrina, aí é muito importante. Nesse paciente mesmo que foi encaminhado para mim no sábado, eu mantive o sulfato ferroso, né? Porque para mim é um processo inflamatório crônico e ele está consumindo ferritina, lactoferrina, né? Exemplo, teve um paciente que a gente atendeu ano passado, aí na FAEF, esqueci o nome do bicho, era um fila brasileiro, 2 tutores super gente boa, esqueci o nome do bicho. Ele teve uma discoespondilite, uma inflamação de disco intervertebral, parou de andar, tal, bem parecido com esse caso,
né, desse Shih Tzu. Ele tinha uma anemia, né? Ele tinha uma anemia discreta no início do processo. A gente entrou com antibiótico, que é o tratamento, foram 6 meses ou 7 meses de antibiótico, que é o recomendado. Ele teve alta depois, mas no início do processo ele tinha uma anemia discreta, né? Eu acabei não entrando com sulfato ferroso porque a gente atua na causa de base, né? A gente já sabia que era uma discoespondilite, fez tomo, tudo, veio sugestão de discoespondilite, a gente nem entrou com sulfato ferroso, tratou e 1 semana, 2 semanas depois de tratamento, ele já tinha melhorado da anemia. Mas então, o sulfato ferroso, esses compostos aí com ferro, eles têm uma importância muito grande nesses pacientes com inflamações crônicas, ou com anemias de fato ferroprivas, né, por deficiência de ferro propriamente dita, né. Agora, num paciente, é isso que eu quero que, se vocês aprenderem pelo menos esse conceito, para mim está excelente. Um bicho que está com uma hemorragia crônica, não adianta dar ferro, ele está perdendo hemácia. Num bicho que está com uma hemólise, seja por babésia ou uma anemia hemolítica imunomediada, que isso a gente vê no 4º ano, não adianta dar ferro, porque ele está destruindo hemácia, né? Você tem que atuar sempre, 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 sempre. Isso em qualquer doença, né? Quem faz clínica, cirurgia, você tem que atuar na causa de base, né? Não tentar apagar incêndio, né? Você dando ferro, você está tentando apagar um incêndio e nem sabe se o ferro vai ajudar, certo? Então, Não vai estar aproveitando? Sim, sim. Então, assim, se um paciente renal crônico, o problema está sendo na falta de eritropoetina. Pensa numa fábrica que está, pronta para ser inaugurada. Na fábrica tem uma sala só de ferro, uma sala de vitamina B12, tem lá uns funcionários, mas que não foram treinados, só que não tem o chefe para falar, pessoal, pode começar a produzir. É isso que acontece na doença renal crônica, né? Então, é importantíssimo saber todo esse passo a passo, né? Quem estimula, quem produz, as matérias-primas, para falar, opa, será que se está faltando matéria-prima, adianta eu dar o chefe, adianta eu fornecer eritropoetina? Ou se a minha fábrica parou, adianta eu fornecer eritropoetina ou adianta eu fornecer ferro se minha medula parou de produzir? Então, assim, é por isso que é importantíssimo a gente conseguir saber caracterizar, saber classificar essas anemias para que a gente entre com o tratamento correto. Beleza? Professor, eu tenho, assim, em relação à anemia, tem aquela anemia que ela chama policitemia relativa por causa não, mas aí é o contrário. Eu nem entrei nesse mérito, porque anemia é ausência de hemácia, então pouca hemácia. Policitemia é o contrário, né? Eu mesmo atendi um paciente, eu atendo bastante pacientes estressados que aí no hemograma fazem policitemia. O que é a policitemia? É quando tem muita hemácia. Então, por que paciente muito estressado na coleta geralmente faz policitemia? Contração do baço, né? Cortisol. Então, o bicho está estressado, aumenta a demanda por oxigênio, porque ele está estressado, reação de luta ou fuga. O baço contrai e manda um monte de hemácia na circulação. Quando você colhe o sangue, tem policitemia. Poli, muitas, cito, células, emia no sangue. Muitas células sanguíneas. Então, é o contrário da anemia. O que você falou de policitemia relativa é quando o problema não está sendo no aumento da produção de hemácias, mas por algum problema relativo a isso. É a concentração de hemácia dentro do sangue, né? Isso. Então, por exemplo, um bicho desidratado, né, que tem menos líquido, ele vai hemoconcentrar. Exato. Então, assim, isso é uma policitemia relativa. Eu não aumentei o número de hemácias, eu só tirei a minha água, eu diminui meu líquido. A gradiente de concentração mudou. Isso. Então, é a mesma coisa que você pegar um copo de água e botar uma colher de açúcar e mexer. Vai dissolver. Se você botar muito açúcar, vai chegar uma hora que não dissolve mais. Então, tem um excesso. Seria um excesso absoluto. Você aumentou o açúcar. Agora, se eu botar a mesma quantidade de açúcar, só que eu tirar a água, também não vai dissolver uma hora. Por quê? Porque vai ter muito açúcar para ser dissolvido. Só que o problema foi que eu botei mais açúcar? Não. O problema foi que eu tirei água. Então, a policitemia relativa, ela acontece quando
Eu tenho mais hemácias, mas esse maior número de hemácias não é porque eu produzi mais hemácias, mas sim porque eu tirei líquido. Então, um bicho desidratado é a principal causa de uma polissemia relativa. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Que agora também é uma outra parte mais puxada ainda, mas que eu acho que dá para a gente ver mais na prática, né? Mas acho que não vai dar tempo da gente falar tudo hoje. Achei que daria, mas tudo bem. Pessoal, então vamos falar de hemostasia, tema do meu doutorado, mestrado, uma área que eu gosto bastante. Como eu falei para vocês, a gente vai abordar a hemostasia de uma forma mais didática, menos complicada, que ainda muitos locais, muitos artigos, muitos sites, enfim, muitas fontes de informação utilizam essa forma ainda porque ela é mais didática, ela separa mais os passos. Mas aí eu vou comentando por que hoje não se utiliza mais isso, né? Não é o correto considerar que a hemostasia está acontecendo dessa forma. Nesse momento aí, pessoal, que está todo mundo sentado ou em pé, andando, fazendo alguma atividade, sei lá o que vocês estão fazendo, tem um diabinho e tem um anjinho no ombro de vocês. O diabinho está falando, vai, coagula, coagula. E o anjinho está falando, não, não é para coagular, né? Então, pessoal, no nosso organismo, nesse momento aí de todos, tem caras que estão falando coagula sangue, forma coágulo, forma trombo, e tem caras que estão falando não é para coagular, não forma coágulo, não forma trombo. Se ninguém aqui tiver o que a gente chama de um evento tromboembólico, ou seja, um evento trombótico, ou seja, formação de coágulo sem necessidade, ou se ninguém também tiver nenhum evento hemorrágico aqui, tiver com alguma hemorragia, algum sangramento, todos nesse momento estamos em equilíbrio nessa balança de caras que estão falando para você coagular e de caras que estão falando para você não coagular, tá? E outra coisa que é fundamental, pessoal, se eu fizer um corte aqui no meu dedo, vai começar a fazer o quê? Sangrar, né? Porque eu tive lesão de vaso, né? Então, estou tendo uma hemorragia. O que é importante para eu conter aquela hemorragia? Daí o coágulo. Aí sim coagular, né? Então, aí sim, quando eu tenho uma hemorragia, quando eu tenho uma lesão de algum vaso, aí sim é importante que aquele local coagule. Agora, vejam na minha frase, que aquele local coagule. Então, se eu cortar meu dedo, onde que tem que coagular? O meu dedo, aquele vaso lesionado. Não adianta eu cortar meu dedo e formar um trombo na minha perna, né? Isso é uma trombose, né? Como a gente falou desse jornalista aí que morreu de Covid, ele teve Covid, uma puta de uma tempestade inflamatória, 16 dias depois começou a falar coisas sem nexo, né? Ele ficar desorientado e tal, fez uma trombose cerebral. Porque um puta de um processo inflamatório em todo o organismo formou um trombo no cérebro, né? Numa hora, aquele vaso no cérebro entendeu, opa, tá tendo uma puta inflamação em todo lugar, eu vou coagular aqui. E coagulou ali e formou um trombo no cérebro, que matou o cara, né? Então, pessoal, o meu sistema hemostático, ele tem que estar apto a manter meu sangue fluindo adequadamente, sem coagular demais e sem hemorragia. E, além disso, eu tenho que coagular na hora e no local correto. Se eu cortar meu dedo, não adianta coagular meu pé. Não adianta coagular um vaso da minha perna, fazer uma trombose. Eu tenho que coagular o vaso que precisa ser reparado, certo? Então é isso, é o básico da hemostasia, né? Quem participa de hemostasia? Plaqueta, né? Depois a gente vai falar a função de cada um nessa forma que eu vou abordar na aula e na forma atual, o que muda, eu vou dar uns comentáriozinhos. Fator de adesão e agregação plaquetária, a gente vai entender isso daqui a pouco. E nos videozinhos que eu mandei para vocês da aula, vejam, são vídeos bem dinâmicos assim, rápidos, e que mostram muito bem o que está acontecendo, né? Que vão ilustrar muito bem o que a gente está falando aqui. Fator de coagulação.
Professor, Oi. desculpa te atrapalhar, mas eu tenho uma consulta marcada agora e eu vou precisar sair da aula agora, tá bom? Não, sem problema, tranquilo. Fator de coagulação. Então, onde é o principal? Primeiro, vai. Quantos fatores de coagulação a gente tem? Daqueles numerozinhos chatos pra caramba. São Quantos 4 fatores de coagulação, não é? Oi? 3. São 4 fatores de coagulação. 13, na verdade. 13, né? A gente tem fator 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Daqueles números romanos que a gente vai ver a cascata de coagulação depois para entender isso melhor. Mas então a gente tem 13 fatores de coagulação. Dentre eles, a gente tem o fibrinogênio, a gente tem o cálcio, né? Enfim, tem vários que a gente vai comentar aí. Qual é o principal órgão que produz fator de coagulação? Qual é o principal órgão que produz fibrinogênio, fator 2, trombina, fator 7, fator 8, fator 9, 10, enfim. Qual é o local principal de produção da maioria dos fatores de coagulação? Eu digo a maioria porque, por exemplo, o cálcio, ele é tido como fator 4 de coagulação, né? E ele não é produzido nesse local, né? A gente adquire cálcio da dieta, enfim, mas ele é considerado um fator de coagulação. E esses números, pessoal, de 1 a 13, que a gente vai ver dos fatores de coagulação, o fibrinogênio, por exemplo, é o fator 1, porque foi o primeiro que foi descoberto ali na cascata de coagulação, mas não quer dizer que ele é o primeiro que atua. Então, é a ordem de descoberta. A trombina é o fator 2, porque foi o segundo. O cálcio é o fator 4, porque foi o quarto. Enfim, né? Então, é a ordem de descoberta que diz qual é aquele fator de coagulação. Mas, voltando, qual é o principal órgão de produção de fatores de coagulação? E o que até explica um paciente com uma lesão grave nesse órgão, alguém já deve ter tido algum parente aqui que morreu por conta de insuficiência desse órgão, que um dos sinais é vômito com sangue, varizes esofágicas, então tem muito sangramento gastrointestinal, né? Pode ter sangramento nasal. Qual é esse principal órgão que produz fator de coagulação, que ativa, local de ativação de fatores de coagulação, e que quando ele sofre uma lesão importante, esse animal, esse paciente tem muita hemorragia? Fígado, boa. Então, pessoal, o fígado é o principal local de produção de fatores de coagulação. Então, toda vez que eu tiver um problema hepático grave, por isso que eu vou justificar hemorragias, né? Porque eu não estou produzindo fatores de coagulação. Além disso, pessoal, então eu preciso desses caras para formar o coágulo. A gente vai entender depois como isso acontece. Então, esses 3 primeiros caras aí que estão listados, lógico que eu resumi bem, né? Porque a gente não falou quais são os principais fatores de adesão, quais são os principais fatores de agregação, mas que vai ser importante a gente saber quais são, para a gente ver também como tratar esse bicho, né? Mas plaqueta, fator de adesão plaquetária, fator de agregação plaquetária, fator de coagulação, são os caras que estão no nosso ombro, falando coagula, vai, coagula. E aí a gente tem fatores anticoagulantes. Então a gente tem proteínas no nosso organismo que falam, não é para coagular, mantém equilíbrio. Qual é a principal proteína anticoagulante endógena, que também é nosso fígado quem produz? Qual é a principal proteína? E o nome já diz, né? O nome já diz que ela atua contra trombos. Então, ela evita a formação de trombos. Quem é essa proteína? Contra coágulo, contra trombo. O nome dela já diz, já. Até nessa palavra anticoagulantes tem um nome, tem uma parte do nome dessa proteína. Se ela é contra trombo, contra coágulo, ela é a
forca. Vamos jogar roda, roda, Jequiti. Pronto. E aí? Que letra vocês querem? E qual é a dica? Oi? Dica? E qual é a dica? Dica que dica é um ótimo. anticoagulante endógeno do organismo. Ô, professor, põe a primeira letra aí para ajudar a gente. Não, mas já falaram que já é uma letra que tem A. Então, tem no começo e no final. Começa com anti? Então vai. Antitrombina? Uma coisa assim? Isso mesmo. Então, nossa, pessoal, que chute, hein? A proteína mais conhecida, que é uma proteína anticoagulante, antitrombo, é a antitrombina, né? Ela é uma proteína produzida no fígado, né? E que impede coagulação. Inclusive, agora, ó, outra roda-roda Jequiti. Tem um anticoagulante que já foi muito utilizado. Hoje não é tanto, porque tem coisas muito mais modernas, com menos efeitos colaterais, mas ainda muita gente utiliza. Eu tinha um colega que tinha trombo direto, trombose venosa profunda na perna, e tomava, mas aí tinha sangramento gengival. Mas ainda é muito utilizada, ainda mais em hospitais, assim, né? Porque é barata, fácil de achar, mas não é a mais segura hoje em dia. Que a ação dela é potencializar em 1000 vezes a ação da antitrombina, né? Quem é este anticoagulante que a gente faz? Deixa eu ver. De novo, roda, roda, Jequiti. É o AS? Não. O AS é o ácido acetil salicílico e ele é uma antiagregação plaquetária. Ele impede que as plaquetas se juntem, se agreguem. Então, já uma dica, a gente vai falar disso depois, mas quando a avó de vocês falar, ai, toma essa porque afina o sangue, toma limão porque afina o sangue, não tem nada que afine o sangue. Afinar o sangue quer dizer que não vai ser mais difícil de coagular. A gente vai falar disso depois. Mas quem é esse anticoagulante? Então, o AS é uma antiagregação plaquetária, atua na agregação plaquetária. Esse que a gente está falando é um anticoagulante, impede a formação do coágulo em si. É heparina, não é? Isso. Então, um dos caras mais conhecidos que potencializa em mais de 1000 vezes a ação da antitrombina é a tal... não vou escrever tudo, pessoal, porque é chato escrever com esse mouse, mas é a heparina, né? Então, já para a gente ir se familiarizando como que a gente pode atuar num bicho que está coagulando demais. A gente não quer que ele coagule. No fim, vou escrever. Então, a heparina, né? Enfim. E, além disso, o sistema fibrinolítico. Então, pessoal, eu costumo falar isso, depois a gente vai ver passo a passo, mas eu costumo falar que a hemostasia, basicamente, é que nem... Para quem é de Bauru vai entender o que eu estou falando, né? Mas outras cidades devem sofrer com esse problema. Bauru tem muitos problemas nas ruas de asfalto, né? Tem muito buraco na rua. Então eu fiz um buraco aqui, na minha rua, né? Vamos supor que o sentido está sendo aqui. Pessoal, o que vocês teriam que fazer para consertar esse buraco? Vocês são os prefeitos da cidade de vocês, vocês são os prefeitos o prefeito de Bauru, enfim... o que vocês teriam que fazer para consertar esse buraco aí nessa rua? Vocês vão comandar essa obra aí, o que vocês têm que fazer para consertar esse buraco? Tem recurso financeiro da prefeitura. Não, primeira coisa, ter material para isso, né? Isso é importantíssimo e, por exemplo, um hemofílico não vai ter esse material, porque ele não tem fator 8. O hemofílico B não tem fator 7, então também não vai ter esse material. Um bicho com Ehrlichia, que tem diminuição de plaqueta, também não vai ter muito material bom para fazer isso. Perfeito. Então, se faltar material também,
a gente não conserta a rua, né? Mas vamos lá. Vamos supor que você tem os materiais corretos. Você está cheio de carro passando nessa rua, aqui na Avenida Duque de Caxias, em Bauru, na Nações, na Getúlio, na Comendador, na Rodrigues, na Nuno de Assis, são avenidas importantes aqui de Bauru. Eu preciso consertar esse buraco aí. Está passando um monte de carro. Qual é a primeira coisa que vocês fariam para iniciar a reparação? No caso, aí você está perguntando da agregação plaquetária no local. Antes, até... Ela vai ter que ter um estímulo externo para que possa fazer a migração do... Não, eu escutei uma outra coisa. Parar o fluxo. Exato. Eu tenho que diminuir o fluxo, né? Senão eu não consigo consertar o buraco. Então, como que eu diminuo o fluxo de um vaso, pessoal? Faço vasoconstrição. Certo? Todo mundo concorda que para eu começar o conserto aqui da minha avenida, eu tenho que diminuir o fluxo de carros, senão... Imagine consertar um buraco na Duque de Caxias 6 horas da tarde. Eu não consigo se eu não diminuir o fluxo ali, né? Por isso, pessoal, alguém já teve sangramento nasal? Eu, quando descobri a hipertensão, eu descobri porque eu tive sangramento nasal. O que a gente faz quando tem um sangramento nasal? Coloca o que para parar de sangrar, para diminuir o sangramento? Um papel higiênico enorme no nariz. Posso colocar uma obstrução mecânica, posso colocar um papel higiênico que vai fazer o quê? Vai comprimir aquilo lá. Né? Gelo. Então, gelo. Por que a gente faz gelo em local que está sangrando? Porque o gelo faz vasoconstrição. Né? Quando a gente coloca o gelo, ele faz vasoconstrição. Perfeito. E analgesia. Oi? E analgesia. Isso. Professor, você está explicando o processo de coagulação? Oi? Você está explicando o processo de coagulação? Isso. Peraí, só vou... então tá. Só vou botar para carregar aqui o notebook. Peraí. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. O que mais que eu posso aplicar num bicho? E aí a gente já está desenrolando, falando bastante coisa da aula. Mas o que mais que eu posso aplicar num animal para que ele pare de sangrar? Então, vocês falaram de, por exemplo, o bicho está com epistaxe, está com sangramento nasal. Posso aplicar gelo, que vai fazer vasoconstrição periférica, então vai diminuir o fluxo aqui nesse vaso. Beleza? O que mais? Tem uma outra coisa que a gente pode jogar ali, aplicar por via tópica, para ter o mesmo efeito, para fazer vasoconstrição periférica. Cara, que estamos lá no hospital, chega um bicho com epistaxe, a gente pega uma seringuinha dessa substância e joga, porque ela faz vasoconstrição periférica. Geralmente a gente aplica na veia, né, em situações de emergência, inclusive, para aumentar a pressão, para N outras coisas. Se eu falar mais, fica muito fácil. Mas quando a gente aplica ali no local, ela também faz vasoconstrição periférica. Quem? Roda, roda, Jequiti de novo. E aí, quem que é esse cara que a gente aplica no local ali para fazer vasoconstrição periférica? Que letra vocês querem? Ah. Fica fácil. Que mais? Adrenalina, professor. Isso, adrenalina, né? Então, a adrenalina, pessoal, quando o bicho chega com epistaxe, é uma das alternativas que a gente tem para diminuir ou para tentar parar o sangramento, né? Por quê? Porque ela vai fazer vasoconstrição periférica. Então, quando você pega uma seringuinha, uma certa quantidade, e aplica ali onde está sangrando, faz vasoconstrição periférica, né? Beleza, diminui meu fluxo então aqui na minha rua. Como que se começa a consertar um buraco?
que você tem que jogar primeiro, que geralmente, pelo menos na maioria das prefeituras, principalmente em Bauru, para nessa fase, que seria na hemostasia primária. Né? O que a gente tem que jogar ali primeiro, nesse buraco, para tapar esse buraco? Pedras. Pedrinhas. Com volume. Exato. Então, e ela ainda ajuda na drenagem. Oi? Ainda ajuda na drenagem. Para a gente seria uma fibrina? Calma lá. Essas pedrinhas que a gente está colocando, né, seriam os pedriscos, né, seriam as plaquetas, tá? Então, a gente primeiro precisa preencher esse buraco com as pedrinhas, que vão ser hemostasia primária, né, que vão ser as plaquetas, né? Então, por exemplo, um animal com Ehrlichia, ele tem tendência a sangramento, ainda mais se as plaquetas estiverem muito baixas, por causa disso. Porque eles não têm as plaquetas para formar o tampão plaquetário, né? Então, as plaquetas vão formar o que a gente chama de tampão plaquetário. Só que se eu deixar só as pedrinhas aí, né, vai resolver? Quando começar a passar carro, vai tirar essas pedrinhas, né? Que é o que geralmente as prefeituras fazem, né? Joga as pedrinhas, só tampa o buraco e vai embora, né? Mas se for um trabalho bem feito, né? Se for um trabalho bem feito, o que vai fazer depois? Vai recapear, certo? Vai pôr de fato o asfalto, que aí seria a nossa hemostasia secundária. Que aí sim, Igor, que você falou, é a fibrina, né? O que é a fibrina? Fibrina é o fibrinogênio que foi transformado em fibrina. Então, eu preciso transformar... O ponto-chave da minha coagulação, pessoal, é que todos aqueles fatores de coagulação, no final das contas, a gente vai ver a cascata depois, que muita gente tem medo, mas, enfim... O básico da coagulação é eu transformar fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai formar o meu coágulo, né? Quando essas fibrinas vão se juntando, vão formando o coágulo, né? Então, pessoal, quando eu coloco lá meu asfalto, minha fibrina, no caso, fica um coágulo muito mais firme, né? Fica um negócio muito mais bem feito, digamos assim. Então, hemostasia primária, formação do tampão plaquetário. Hemostasia secundária, formação da fibrina, coagulação propriamente dita. E por último, beleza, se eu jogar aqui o asfalto de qualquer jeito, vai resolver, pessoal? Vai ficar tudo desnivelado, né? Então, depois que eu consertei o buraco, o que eu preciso fazer? Limpar, né? E aí entra a minha hemostasia terciária. Hemostasia terciária, que a gente chama de fibrinólise. Então, pessoal, voltando para o nosso vaso aqui do meu dedo que eu cortei. O que meu organismo vai fazer? Vasoconstrição periférica daqueles vasos que precisam ser reparados. Formação do tampão plaquetário para parar inicialmente o sangramento. Formação do coágulo para reparar aquele vaso. Então, eu coloco um tampão ali, eu coloco uma pedra ali para não ter mais hemorragia e para que eu consiga fazer o quê? Consertar aquela parede, né? E aí, no final, que eu já consertei a parede, o que eu tenho que fazer com aquele coágulo? Lisá-lo, quebrar aquele coágulo, tirar, limpar aquele coágulo. A gente chama esse processo como de quebra do coágulo. Como que a gente chama o processo de quebra desse coágulo? Que é a hemostasia terciária. Reparei meu vaso, já não tem mais lesão, e aí agora eu preciso tirar aquele coágulo que eu fiz. Eu não posso simplesmente desprendê-lo, né? Para que ele não... Imagina eu desprendo um coágulo e ele se aloja em outro lugar, levando a um tromboembolismo. Então eu preciso ir quebrando ele. Como que eu chamo esse processo de quebra do coágulo? De novo aqui. Tem ólise no final? Tem. Então tem ólise no final.
É quebra... Coagulanólise, alguma coisa assim? Não. Outra, lembra que eu falei, o coágulo nada mais é do que a transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, quando a gente quebra a fibrina... Ué, professor, você falou fibrinólise. Eu falei? Falou. Então... Eu tô notando aqui. Então, beleza. Então, é a fibrinólise, né? Então, pessoal, a hemostasia terciária é chamada de fibrinólise, quebra da fibrina. Então, eu reparei meu vaso, parou de sangrar, reparei a parede, passei massa corrida, então aquele coágulo já não é mais necessário ali, né? Já parou a lesão. Eu quebro esse coágulo. Quem é a principal proteína que faz fibrinólise? Quem é a principal proteína que pega esse coágulo e vai quebrando ele aos poucos? Essa é uma piadinha que eu juro que fui eu que criei. É meio sem graça, mas eu que criei e acho que vocês não vão mais esquecer quem que é essa proteína que faz a fibrinólise, que faz a deterioração da fibrina, que quebra a fibrina. Ninguém? Não? Pessoal, ó, pensem comigo. Tava o Cebolinha e o Cascão, e o Cebolinha tava com um buquê de flores na mão. Ele ia levar essas flores para Magali e para Mônica. Aí o Cascão pergunta: para quem que você tá levando essas flores, Cebolinha? Ele responde: para quem que ele tá levando as flores? Plasmina? Plasmina. Então, a plasmina é a principal proteína fibrinolítica. É a principal proteína que promove a quebra do coágulo. Então, o Cascão pergunta para o Cebolinha: para quem que você está levando essas flores? Ele fala: plasmina. Então, ela é a principal proteína aí fibrinolítica que vai, de fato, iniciar o processo de fibrinólise, quebrando esse coágulo, quando a minha lesão já estiver reparada. Beleza? Mas a gente vai ver isso passo a passo agora, e aí a gente, na próxima aula, termina falando dos medicamentos que atuam em cada fase. Então, pessoal, basicamente, para a hemostasia, eu preciso ter plaqueta de boa qualidade e quantidade. Tem muitos animais com 1 milhão de plaquetas que a plaqueta não tem qualidade, então não adianta nada. Pô, mas como avalia a qualidade de plaqueta? No hemograma, ele só me fala a quantidade. Para avaliar a qualidade, precisa fazer testes mais específicos, agregação plaquetária, tromboelastometria, que não vem ao caso agora, tá? Fator de coagulação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fora os cofatores, fora a vitamina K, né? Que é um fator de coagulação também. Os vasos e o fluxo sanguíneo têm que estar adequados, obviamente. E a fibrinólise, né? Ou seja, fiz um coágulo, eu tenho que degradar aquele coágulo uma hora, senão vai formar um trombo, vai formar um evento indesejável, certo? Tudo isso tem que estar funcionando certinho para eu ter a tal da hemostasia, sangue fluindo normalmente. Nem hemorragia, nem coagulação desnecessárias. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilo? Vamos agora falar parte a parte, né? Passo a passo. Então, tudo que a gente já falou, pessoal, eu tenho... por que este modelo não está mais servindo? Por que hoje se fala, depois quem quiser entrar mais a fundo, quem gostar, eu adoro hemostasia, mas quem quiser se aprofundar mais no assunto, procura hemostasia modelo celular, que aí eles falam de uma outra forma, né? Por quê, pessoal? Já explicando por que este modelo aqui que eu vou falar está caindo em desuso, mas ainda é muito usado, porque ele é bem didático. Quando a gente fala de hemostasia primária, parece que a primeira coisa que está acontecendo é o quê? É isso aqui. Ou seja, é a atuação das plaquetas, a formação do tampão plaquetário,
né? Então, quando a gente fala de hemostasia primária, parece que a primeira coisa que está acontecendo é a formação do tampão plaquetário, quando não é. Hoje, já se sabe que eu tenho a lesão tecidual, aí tenho liberação de fator 7, a formação de trombina, que é o fator 2. Essa formação de trombina faz com que os outros fatores de coagulação sejam ativados. Então, assim, não é... E depois as plaquetas vão se agregar ali. Então, hoje, já se sabe que não é a formação do tampão plaquetário, não é a primeira coisa que acontece. Tá? Então, por isso que está caindo em desuso essa coisa aí de hemostasia primária, secundária e terciária. Porque parece que são coisas que estão acontecendo independentes, ou seja, que não dependem uma da outra, quando depende demais, tá? E que a formação do tampão plaquetário é a primeira coisa, quando não é. Ela é formada depois da formação da trombina. Então, enfim, não vem ao caso agora. Mas por isso que não se está caindo um pouco em desuso esse modelo. Mas a gente vai usar do mesmo jeito, porque dá para a gente entender bem. Ele é bem didático. Então, pessoal, tem uma lesão vascular. Primeira coisa que acontece, uma vasoconstrição local, por liberação de várias substâncias, entre elas tromboxano, adrenalina, enfim, né? Exposição do colágeno que está no subendotélio, ou seja, endotélio é a camada mais interna de um vaso, subendotélio abaixo dele. Então, eu tenho colágeno ali, tenho várias substâncias ali, vários fatores de coagulação, proteínas, enfim. Então, eu tive uma lesão, tenho vasoconstrição local, como a gente falou, a gente precisa inicialmente diminuir o fluxo de carros para consertar aquele buraco. Ocorre por conta dessa lesão exposição do colágeno, dessa substância que está abaixo do endotélio, e aí começa a chegar a plaqueta, aderir-se ao local, ou seja, elas se ligam ao local e começam a se agregar. O que é agregar, pessoal? Amontoar. Então, as plaquetas chegam ali, se aderem ao local e começam a se agregar uma na outra, né? Quais são os principais fatores de adesão e agregação plaquetária? O fator de von Willebrand e o fator tecidual, que é o fator 7 da coagulação. Tá? Então, desculpa, é o fator tecidual apenas, não falo só de fator tecidual, FT. Tá? Então, os dois principais cimentos para esses tijolinhos, que são as plaquetas, seriam o fator de von Willebrand e o fator tecidual. Tem outras substâncias, tá? Por exemplo, tem uma substância que é o ADP. O ADP, pessoal, é o ATP com um fosfato a menos. Então, é a adenosina difosfato. Então, quando a plaqueta libera ADP, é um sinal para que as outras se liguem nela, é um sinal para que se agreguem nela. Tem um medicamento que altera isso aqui, que é o que eu trabalhei no meu doutorado, que é o clopidogrel. Então, pessoal, hoje, o clopidogrel é um antiagregação plaquetária. Quando a nossa avó está lá, a gente está lá jantando com ela, ela fala, ai, estou tomando um remédio para afinar o sangue. Geralmente, esses remédios que elas falam para afinar o sangue, são os que impedem a agregação plaquetária, impedem que as plaquetas se agreguem. Desses, os principais hoje são o clopidogrel, e um que o Rodolfo falou lá atrás, que é que aí ele vai atuar sobre o tromboxano. Isso. O tromboxano, pessoal, é uma outra substância que é liberada quando as plaquetas estão se aderindo, estão se agregando, e o tromboxano promove a formação de agregação plaquetária. Também é um fator de agregação plaquetária. O cara que atua sobre o tromboxano, bloqueando essa via, bloqueando o tromboxano, é o tal do AAS, ácido acetil salicílico. Se vocês já assistiram, com certeza já assistiram, aquelas propagandas de remédios para gripe, que muitos deles têm ácido acetil salicílico, porque ele é anti-inflamatório, antitérmico, anti-formação de coágulos. Uma coisa que eles sempre falam no final fala bem rápido, né?
que é um crime, até falar tão rápido assim, mas o que eles falam no final da propaganda? Esse medicamento é contraindicado em caso suspeito de dengue, né? Ou seja, traduzindo em slow motion, este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O que tem a ver dengue com ácido acetil salicílico? Por que o ácido acetil salicílico é totalmente contraindicado em caso de suspeita de dengue? Quem já teve dengue? Eu já tive, já em 2002. 2001, na verdade, tinha 16 anos. Quer dizer, tem uma diminuição plaquetária? Isso. Então, que a dengue, ela é uma doença, pessoal, que causa trombocitopenia. Ela causa diminuição do número de plaquetas e diminuição da função. Tanto é que um dos testes que se faz para ver se a pessoa está com dengue é meio... não é o teste de escolha, confirmatório, mas é bem indicativo. É a prova do laço. O que é a prova do laço? Você garroteia o teu braço durante um tempo e faz um quadradinho, a caneta, e vê quantas petequias, quantos pontinhos de hemorragia vão ser formados. Quando eu tive, meu pai é médico, né? Ele fez na hora, nossa, estava cheio de petequia. Então, a dengue, pessoal, é uma doença que causa diminuição da quantidade e da qualidade de plaquetas. E aí você vai dar um medicamento que faz o quê? Que impede que essas plaquetas se agreguem, que impedem que elas atuem. E aí o que você vai ter nesse cara que tem dengue e tomou um medicamento que ainda impede que as plaquetas, que já estão em pouca quantidade, em pouca qualidade, atuem? O que você vai ter nesse paciente? Vai ficar quase sem nada e lesão vascular quase no corpo inteiro. Basicamente, resumindo, ele vai ter possíveis quadros de hemorragia, né? Não vai ter plaqueta para controlar nenhuma hemorragia, né? Então, qualquer lesãozinha nos vasos vai levar a hemorragia, né? Plaqueta baixa, má qualidade, eu ainda estou dando um remédio que impede que elas agreguem. Esse cara vai sangrar, vai ter a tal da dengue hemorrágica, né? Então, pessoal, cuidado, lógico, esses medicamentos aqui que a gente falou, AS, o clopidogrel, são relativamente seguros, mas cuidado com a condição que esse animal, que esse paciente tenha. Beleza, pessoal? Entendido? Então, problemas de hemostasia primária, geralmente relacionados a problemas, então, em plaquetas, trombocitopenia imunomediada, Ehrlichia, problemas hepáticos, enfim, qualquer problema na formação do tampão plaquetário, né? Mas você falou do AS, que ele vai impedir, pode causar hemorragia. Quando que a gente vai usar o AS ou quando a gente vai usar o clopidogrel? Quando isso estiver acontecendo demais, quando a gente quiser brecar isso. Então, quando a gente tiver estímulo para formar demais o tampão plaquetário, né? Quais doenças que causam isso? Pancreatite, hiperadrenocorticismo, picadas de cobra, algumas, que causam hipercoagulabilidade, doença renal crônica, pela perda de antitrombina pela urina. Na clínica, pessoal, a gente vai falar mais sobre cada quadro. Nesse quadro eu uso isso, nesse quadro eu uso aquilo. Mas é só o que eu quero que vocês entendam, pessoal. Hemostasia, não pode ter hemorragia demais, não pode ter coágulo demais. Se tem coágulo demais, eu tenho que impedir a formação desse coágulo, ou atuando na hemostasia primária, ou atuando na hemostasia secundária. Ou, se tiver hemorragia demais, aí eu tenho que parar essa hemorragia, que é mais difícil. A gente vai falar mais para frente. Beleza, pessoal? Tá dando para entender, então, esse raciocínio da hemostasia, quando eu devo atuar, em que situações? Como eu falei, doença a gente vai falar na clínica, né? Aqui a gente está falando das opções terapêuticas para vocês já terem uma noção. Beleza? Professor, oi. Assim, em sentido contrário à agregação plaquetária, nesse caso estava explicando, o chumbinho, ele vai aumentar o fator de não coagulação.
Não, cara, assim, isso é uma... É o de tóxico que tinha passado aí. Mas não é o chumbinho. O chumbinho, ele é o carbamato ou organofosforado. O chumbinho, ele bloqueia a acetilcolinesterase, então ele aumenta a concentração de acetilcolina. Então você vai ter um predomínio do parasimpático no teu organismo, tremores musculares, vômito, diarreia, enfim. Mas o chumbinho não atua sobre a coagulação. Quem atua sobre a coagulação são os cumarínicos. Os cumarínicos. Então o cumarínico, que são aqueles utilizados para morcego, para rato, né? Geralmente eles são bem rosinhas, roxos, né? Granulados, docinhos. Eles impedem a ativação da vitamina K. E a vitamina K, ela é um cofator de ativação de 4 fatores de coagulação. Do 2, do 7, do 9 e do 10. Depois a gente vai ver isso. Mas, então, se eu não ativo esses 4 fatores de coagulação, e são 4 fatores importantíssimos, eu tenho hemorragia, não vou coagular, né? Então, os cumarínicos são venenos, são tóxicos que causam hemorragias, porque eles estão impedindo a ativação da vitamina K e, consequentemente, de 4 fatores de coagulação. Nesse caso, como você trataria esse bicho? Chegou um bicho com deficiência, não consegue ativar a vitamina K e, consequentemente, não faz ativação de 4 fatores de coagulação. Qual o tratamento para esse bicho? Monovin K. Vitamina K, né? Novamente, pessoal, o que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, para vocês não saírem, chegou o bicho sangrando, vitamina K. Chegou o bicho anêmico, ferro. Pessoal, não, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Pode ajudar? Pode. O bicho está com hemorragia, você vai fazer vitamina K, ele vai ativar mais fator de coagulação, pode ser que dê uma melhorada. Mas sempre busquem uma causa de base, tá? Não adianta você fazer vitamina K num bicho que está com Ehrlichia, ou num bicho que foi atropelado. Não é falta de vitamina K na forma ativa o problema, né? O problema está sendo o trauma, o problema está sendo a falta de plaqueta, né? Então, esqueça essa coisa de, chegou sangrando, vitamina K. Pode ajudar? Pode. Pode curar? Pode, se a causa for deficiência de vitamina K. Quais são essas causas? Intoxicação por cumarínico, doença hepática grave. Aí a vitamina K vai ajudar. Mas no Ehrlichia, ela vai ajudar muito pouco, porque o problema está sendo na plaqueta, não está sendo na vitamina K. Beleza? Entendido? E só para a gente fechar essa parte, a gente termina na próxima aula, a hemostasia secundária e terciária e os medicamentos. Então, pessoal, quando as plaquetas começam a se aderir, por ação daqueles cimentinhos que eu falei para vocês, né? Então, tem os tijolinhos, que são as plaquetas, eles começam a se aderir ali na lesão, né? Pelo fator de von Willebrand, principalmente pelo fator tecidual, e aí elas começam a liberar mediadores, né? De agregação, que vão fazer elas se agregarem. Então, tá passando plaqueta ali, vem cá. Se juntam, começam a se agregar, formar um tampão plaquetário, que é o início da coagulação. Quem são esses caras? O ADP, como eu falei para vocês, qual é o medicamento que bloqueia esse ADP, portanto, bloqueia a agregação plaquetária? Um medicamento chamado clopidogrel. Então, pessoal, eu estou coagulando demais, que nem o meu doutorado foi para avaliar o clopidogrel como antiagregação plaquetária em caso de hiperadrenocorticismo. O hiperadrenocorticismo, ele causa uma série de fatores que aumentam a chance de coagular. Aumenta o fibrinogênio, aumenta o fator de coagulação. Então, é uma bomba prestes a coagular a qualquer momento. Então, empiricamente, não tem nenhum estudo ainda sobre isso, mas a gente entra com o clopidogrel, né? Entrava ou entra com o clopidogrel, embora no meu doutorado aparentemente não adiante nada, né? Seja muito mais embaixo o problema. Mas o clopidogrel, a gente entra empiricamente, para quê? Bom, vou inibir a agregação plaquetária, é um fator a menos para esse bicho coagular, né? Então, o clopidogrel, que o nome comercial é Plavix,
ele impede a agregação plaquetária. Sobre a via do tromboxano, quem bloqueia o tromboxano? A AS. Isso tem mais para frente, tá, pessoal? Então não precisam se preocupar. Então, o AS é um antiagregação plaquetária, mas que atua em outra via, a via do tromboxano, não é no ADP. E o fator de agregação plaquetária, que não tem nenhum medicamento ainda que atue sobre esse fator, pelo menos não na veterinária. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aqui, ó. Você tem uma lesão vascular, né, com perda da integridade ali da parede, do endotélio, e você tem aqui a formação do tampão plaquetário. Novamente, esse modelo está caindo por terra, porque parece que a primeira coisa que acontece é a formação do tampão plaquetário, quando se sabe que começa a iniciar a formação do coágulo pela ativação pela trombina, mas para a gente aqui vai começar pelo tampão plaquetário. Beleza? Vamos parar por aqui, vamos deixar a hemostasia secundária e terciária para a próxima aula, né, que a gente já falou bastante, e depois falar dos medicamentos. Beleza? Só para vocês verem, a gente falou, foi 17 slides, de 50 e poucos. Mas agora tem muita figura, né, muito esqueminha, e tem também slides de dose, que eu não cobro, mas para vocês saberem aí as doses dos medicamentos. E como eu disse, como a gente já teve essa base hoje, na próxima aula provavelmente vai ser bem mais fluido o negócio, porque a gente já falou basicamente da coagulação. Beleza, pessoal? Deixa eu parar a gravação aqui.